Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com o professor Erval Sampaio, ele que ao longo da semana ministrou o curso Tutelas de Urgência, aula de número 1, contextualização do tema. Nós tivemos a aula número 2, espécies de tutelas, 3, liminares, conceito e características, aula 4, projeto do novo CPC e a quinta e última aula, aspectos polêmicos e conclusões. Professor Erval Sampaio, que é mestre e doutorando em Direito, especialista em processo civil e penal e também juiz de Direito e, como eu disse, professor. Professor Erval, inclusive daqui a um pouquinho nós vamos mostrar algumas obras que o professor trouxe. Tem, inclusive, um sorteio, né, professor? Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio aqui de algumas obras trazidas aqui por ele, algumas indicações. Bom, para a gente começar e aí ter essa noção do que o senhor também tratou nas aulas, nós temos a tutela cautelar, a antecipada, a sumária e a de urgência. E aí, às vezes, fica aquela confusão, talvez, num primeiro momento, a sumária e a de urgência, uma é mais relevante que a outra, uma é mais de urgência do que a outra, mas, enfim, queria que o senhor explicasse. Isso, às vezes uma confusão, viu, meu amigo Rimac, nossos amigos e amigas que nos acompanham. A ideia é que as tutelas de urgência, independente das espécies que nós podemos comentar, elas se baseiam na cognição sumária. Ou seja, que a gente perceba claramente, não dá para a gente resolver, vamos dizer, para a gente conceder uma tutela de urgência baseado numa cognição exauriente, numa cognição completa. Não há espaço para isso. O devido processo legal não está totalmente instaurado. Muitas vezes, quando eu concedo uma tutela de urgência, o que é que acontece? Eu concedo pela urgência do caso. Eu não tenho como ouvir todo mundo, eu não tenho como perceber e verificar todas as provas possíveis daquele caso. Por isso que se diz que as tutelas de urgência são sumárias. Por quê? Porque elas se baseiam em cognição sumárias. Quer as tutelas cautelares, quer as tutelas satisfativas, que seriam as espécies de tutela de urgência, vamos dizer, existentes hoje no CPC, e também a ideia de que o próprio projeto do novo CPC, ele sistematiza melhor essas tutelas, mas elas estão presentes claramente no livro do processo cautelar hoje, no livro 3, tanto na parte geral quanto nas partes específicas, e no livro do processo de conhecimento, no artigo 273, onde nós temos as famosas antecipações de tutela, que eu prefiro chamar tutela satisfativa. Uhum. Na verdade, todo o direito e nada mais. Não é isso? E isso se inclui claramente nas tutelas. Claro, né? Com certeza. Agora, quando essa tutela ela é antecipada, e aí alguns podem até pensar, não, já antecipou. Não, na verdade, vai haver um novo estudo por parte do magistrado, que, se for o caso, pode até reverter. Isso pode. Né? Muito interessante, Rimac, essa sua menção e essa ideia que o amigo e amiga de casa, não só o estudioso do direito, mas como as pessoas em geral, devem ter. Eu antecipo a tutela, nesse caráter satisfativo, mas essa antecipação de tutela ela é meramente fática. São os efeitos fáticos, são os efeitos futuros da sentença no plano dos fatos, no plano vamos dizer, das realizações imediatas. Não há, porque é impossível haver uma antecipação, vamos dizer, da tutela jurídica. Ou seja, a satisfação jurídica só vem via sentença. Eu não posso, sem o devido processo legal, que é a garantia constitucional processual do cidadão, imagine você ser privado de seus bens, não é? E aqui dentro do processo civil é mais os seus bens, sem o devido processo legal, se você sequer ser ouvido, imagine, em pleno século XXI, em pleno Estado Constitucional Democrático de Direito, eu não puder ser ouvido. Não, pera ainda, eu dei uma tutela de urgência, que muitas vezes é materializada via liminar, por isso que a gente escuta, né? Noite e dia, em todos os noticiários, juiz dá liminar para determinada desocupação, juiz concede liminar para determinar a realização de tratamento médico, a realização de cirurgia.
Tudo isso são situações fáticas, pela urgência do caso, pela necessidade de uma pronta resposta do Poder Judiciário, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional. Mas o juiz pode rever o contrário, ele pode ouvir a outra parte, e aí estabelecido o devido processo legal, e ele pegar e analisar, rapaz, essa tutela que eu dei não está encontrando guarida, não. As provas que eu pensava que tinha, os elementos que eu levei em convicção, eles não estão se confirmando. E aí é da essência da tutela de urgência a possibilidade de ser revogada. Ou seja, a provisoriedade, até que venha a sentença, dá como corolário imediato a revogabilidade. O juiz pode revogar a liminar porque ele já não vê mais, e por conseguinte, a liminar materializa as tutelas de urgência no início do processo. Por quê? Porque ele viu que não havia mais aquela necessidade, ou porque ele agiu errado mesmo. Claro, ele só ouviu um lado. Por isso que, conforme a gente disse, é uma cognição sumária. Ele tem que examinar melhor. É a preocupação, vamos dizer assim, com a celeridade e a própria efetividade do direito. Pois é, só falou aí um ponto interessante, que é justamente a celeridade. Vamos falar então desse prazo, porque muito tem a ver a tutela com o prazo. Tudo, né? tudo. Você tocou no ponto mais importante. As tutelas de urgências, elas existem, mesmo que, vamos dizer assim, não sistematizadas, porque foi a doutrina que hoje se sistematizou. No futuro até nós vamos ter uma sistematização melhor nesse projeto do novo CPC. Ela tem tudo a ver com o tempo, com o prazo. Ora, o tempo, conforme a gente bateu nessa tecla, ele é um inimigo invencível do processo. Aí, Rimac, você poderia dizer para a gente, professor, o senhor está falando do tempo demorado. Não estou falando do tempo demorado, não. Eu estou falando do tempo normal. Eu tenho que ter um tempo. Por isso que eu tenho que equilibrar valores. Eu tenho que equilibrar essa almejada celeridade, a angústia que a população tem. Você sabe, você está todo dia aqui vendo justamente essa procura, as pessoas reclamando de um processo moroso. Tudo bem, eu tenho que ter um processo mais rápido, eu tenho que assegurar a duração razoável. Mas eu tenho que assegurar também o devido processo legal. Imagine eu perder meus bens aqui dentro do processo civil, sem ter o direito de me manifestar. Por isso que o tempo é a medida do processo. Eu tenho que equilibrar isso. Então, o que acontece? Às vezes o tempo normal, às vezes um processo rápido, vamos imaginar, um processo que seja julgado em 60 dias, que é um prazo rapidíssimo para o processo ser julgado, eu posso ter necessidade de uma tutela de urgência. Porque tem processos que duram 10 anos. Então, não é essa ideia de o tempo demorado. É a ideia de quê? De que às vezes a outra parte, ou um evento, vamos dizer, de outra pessoa, que não a parte dentro do processo, ou um evento da natureza, ele causa um risco de ineficácia da própria atividade jurisdicional. Daí entrar as tutelas de urgência, que as cautelares, que conservam a situação prática, ou seja, conservam a situação para que, quando o direito for reconhecido ou quando o direito tiver que ser satisfeito, eu tenha justamente aquela situação estabelecida daquela forma com que ela deve haver para que haja a sua fruição. Eu gosto até de dizer uma expressão, congela. Né? Por muito tempo nós tivemos essa mesma. Congela. Pois a tutela cautelar, ela congela. Ela congela as coisas para que no tempo devido eu tenha a fruição, quer do meu direito reconhecido ou a satisfação. Já a tutela satisfativa, eu não me contento em congelar, eu não me contento em conservar. Eu vou mais além. Eu me satisfaço já no início do processo do que eu só receberia no final do processo. Veja que ela é mais intensa, ela é mais restritiva, ela entra realmente, vamos dizer, na seara da outra parte e ela inverte uma equação interessante que você fala do tempo. Só vamos concluir. Sabe o que é que ela inverte? O ônus do tempo. Quem é que sofre com o tempo dentro do processo? O autor, teoricamente. Ele alega ter o direito. Quando eu concedo a antecipação de tutela, esse tempo é invertido para o demandado. Inclusive nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, mas eu queria que o senhor depois já prepare aí 2 casos concretos de um e de outra forma. Beleza. Combinado? Beleza, combinado. Então nós vamos para um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o professor Erval Sampaio, ele que é professor e juiz de Direito, que ao longo da semana ministrou o curso Tutelas de Urgência. Finalzinho do bloco anterior, o professor utilizou um termo que eu achei extremamente interessante, que é o termo congelar, né? E aí eu até pedi para que ele nos trouxesse 2 casos concretos aqui para ilustrar o que é essa diferença da tutela antecipada para a tutela cautelar. Para a tutela cautelar. Beleza. A tutela cautelar, e aí utilizando essa expressão congela, né, conservar as situações fáticas e até mesmo em algumas situações a situação jurídica, a gente traz um exemplo bem comum, inclusive bem prático. Por exemplo, nós temos uma ação de cobrança. Ou uma relação jurídica, pode nem ter ação de cobrança ainda entre credor e devedor. Ora, nós sabemos, e discutimos isso, inclusive, que a pessoa só é devedor em termos de responder, de ter uma eficácia com relação ao pagamento de uma quantia na ação de cobrança, se ela tiver bens. Tá? Com todo respeito a quem pensa em contrário, não há, a não ser a pensão alimentícia, prisão por dívida civil. Então, a pessoa responde pelo seu patrimônio. Imaginemos que 2 pessoas, autor e demandado, eles têm uma determinada relação jurídica, e aí o devedor, não é? Ainda nem cobrado, tanto faz, cobrado ou não, ele começa a dilapidar os bens. Você percebe que ele está naquela situação, a situação prática. Ele vai anoitecer e não vai amanhecer. Ou seja, ele tem as costas largas, ele ainda tem como responder, ou como eu gosto de dizer, ele não é um caba liso, porque se ele for caba liso não adianta, não tem respaldo nenhum. E aí o que acontece? Eu começo a perceber que ele está para ir embora. Ele está para fugir. E aí eu entro com a medida cautelar para o juiz fazer a constituição dos bens dele, não para me dar os bens. Não deixa de ser dele. Não, é dele ainda. Mas ficam os bens, vamos dizer, sem poder ser alienado, sem poder ser vendido. Ele fica mantido aquela condição de proprietário do bem, para justamente quando houver a ação de cobrança, e aí tiver dito a sentença que realmente ele é devedor, eu tenho a eficácia prática desse processo. E na realidade a eficácia da atividade de execução. Porque muitas vezes, e aí é uma praxe, o devedor é condenado e nem paga. Tem que esperar uma atividade de execução para pagar. Então, seria um exemplo de uma tutela cautelar. Por outro lado, essa muito é a antecipada. É a tutela cautelar. A cautelar. A antecipada agora vem aqui, que é, na realidade, a tutela satisfativa. Vamos dar um exemplo, um caso, inclusive, muito comum hoje. Tá? Um caso complicado, um caso, inclusive, que eu vou trazer, caso polêmico. Eu gosto de coisas mais difíceis. Por exemplo, uma ação de indenização por dano moral contra uma determinada empresa, muito comum, sobre acidentes de veículos, tá? Digamos, há uma colisão e uma empresa acaba se envolvendo dentro do acidente de veículo e atropela o cidadão, e o cidadão, por exemplo, perde uma perna e precisa fazer imediatamente uma cirurgia. Veja, e aí ele tem, por exemplo, um boletim ali de ocorrência, né, um laudo pericial inicial, e ele é uma pessoa que não tem recursos nenhum. E ele entra com essa ação de indenização por dano moral, não é? E ele diz claramente que ele precisa que a empresa pague a cirurgia para ele. É uma cirurgia, por exemplo, para restaurar a perna, para que ele fique pelo menos podendo andar. Ora, essa medida, ela é uma medida satisfativa, de cara, de plano. Eu só teria essa medida ao final, quando se reconhecesse, a partir de uma cognição exauriente, ou seja, diferente da cognição sumária, que realmente a empresa foi a culpada no acidente. Olha que interessante. A empresa, nesse caso, pode não ser culpada? Pode. Mas você acredita que mesmo ela sem poder ser culpada, em algumas situações, pela urgência, pelo risco da própria inefetividade do direito material que se quer tutelar, se houver probabilidade, porque aí nós vamos analisar na tutela antecipada, satisfativa, uma prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, à aparência de verdade. Se tiver comprovada essa aparência de verdade, mesmo na cognição sumária, o juiz vai determinar que aquela empresa, mesmo sem a certeza de que ela é culpada pelo acidente, ela venha pagar. Detalhe, se ela pagar a título, com certeza, de alimentos,
isso não retorna nunca. Veja como é interessante. Eu concedo aí uma medida de urgência, uma tutela de urgência, mas eminentemente satisfativa, que adentra já no patrimônio da outra parte, diferente da medida cautelar, que só conserva. Daí a diferença entre um e outro. Nós temos que trabalhar com ambas as espécies de tutela de urgência. Muitas vezes é suficiente a tutela cautelar, outras vezes não. Outras vezes eu preciso realmente de uma tutela satisfativa, já no início do processo, por exemplo, por via de uma liminar. Tá, já que o tema é polêmico, deixa eu colocar mais uma pitada de pimenta. Aqui. E nesse caso, vamos supor aqui que a empresa depois consiga provar que... E acontece, viu, Marcos? Acontece. E aí, acontece. como é que fica? E aí, primeira coisa que tem que ser esclarecida, você já está colocando muita polêmica, está pitando muita coisa mesmo, porque acontece. Se porventura, depois da instrução probatória, ou seja, de exercido o devido processo legal, essa empresa vem, por exemplo, com outros documentos, com outras testemunhas, vem a combater esse laudo pericial inicial que apontou para a culpa dela. E o juiz vem a reconhecer que ela não foi culpada, olha, aquilo que foi dado, em termos de satisfatividade, pode vir a não ser recuperado. Por quê? Porque ele muitas vezes é concedido à guisa de alimentos, a título de alimentos. E a jurisprudência se solidificou, principalmente a jurisprudência do STJ, que os alimentos são irrepetíveis. Porque, veja, a ideia da indenização, ali que movia a indenização tanto por dano material, por dano moral, por dano estético, eu falei um pouco moral, na verdade eu deveria ter explicado que é a ação de indenização geral por todas as espécies de dano, que inclusive podem ser cumuláveis entre si. Nesse caso específico, acontece. Não é muito comum, por isso que o juiz, às vezes, ele tem uma regra, eu até não destaquei essa regra em específico, mas vou destacar agora, que é a regra da irreversibilidade. O juiz não deve conceder tutelas antecipadas irreversíveis. Primeiro, a ideia da irreversibilidade é fática, porque toda tutela, no aspecto jurídico, é reversível. Tem recurso para isso, tem possibilidade, inclusive, de ação rescisória, de outros instrumentos. Agora, eu lhe pergunto, Rimac, mesmo assim nessa área, veja bem, você acha que é razoável o juiz verificando no início do processo que ele tem um direito provável a ser tutelado? Ele vê um indício, há um indício, né? Há uma aparência de verdade. Aí você acha que, vamos dizer, sob a razão, sob a ótica de não poder conceder uma tutela irreversível no plano fático, ele proteger o direito menos provável, olha que interessante. Isso é tornar a jurisdição inefetiva. Eu vou tutelar o direito menos provável, isso não existe. E aí eu me inteiro nas lições dos maiores processualistas do país, quiçá do mundo, e aí é nosso brasileiro, o professor Luiz Guilherme Marinoni, até faço algumas indicações dele, ele prefaciou um de nossos livros, e ele diz com muita clareza, desde antes, inclusive, da própria Lei 8.952/94, que trouxe esse Instituto da Antecipação de Tutela. A jurisdição não pode deixar de tutelar o direito mais provável. O que é que vai acontecer? Faz parte. É o risco da atividade. Essa empresa, no caso, vai tentar entrar com ação regressiva contra o funcionário, contra a pessoa. Se essa pessoa tiver como responder, pode até ser, dependendo sobre que título foi dada essa antecipação. Se for alimentos, ele não vai receber de jeito nenhum. Agora, a gente não sabe a que título foi dado. Eu dei um exemplo, mas pode ser outras variantes. Ok, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Erval Sampaio, que ao longo da semana ministrou o curso Tutelas de Urgência. Professor Erval, que também é juiz de direito em Fortaleza? Não, eu sou juiz de direito em Mossoró. Em Mossoró. Eu sou de Fortaleza, né? Com muita alegria, juiz de direito no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, já há 8 anos, mas já existia também um cargo de juiz de direito no estado da Bahia. Na Bahia? Na Bahia, já existia. Desde 98, já tem quase 15 anos aí, vamos dizer, de militância como juiz aqui no Brasil, na Bahia, no estado do Rio Grande do Norte.
de Fortaleza, mas está ali Estou em Mossoró. em Né? Estou em Mossoró. Mossoró e vez por outra também vamos a Natal. Né? E vez por outra a gente substitui com muita alegria os integrantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A gente vez por outra atua como desembargador justamente para ter mais experiência. Então, vez por outra a gente vai para Natal. A gente fica nesse, vamos dizer, a gente fica entre Mossoró, Fortaleza e Natal. Fortaleza porque é a família, não é? A gente também dá aulas em Fortaleza, em cursos online, também em Pernambuco. A gente sempre vai também a Pernambuco. A minha vida realmente é dinâmica, viu? Além de juiz de direito, eu também sou seu colega apresentador, eu tenho um programa de televisão autorizado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o programa Conheça Seus Direitos, apresento programa de rádio, juiz, escrevo alguns livros, a vida é meio movimentada, né? Mas, em primeiro lugar, juiz, até ir cumprindo as metas do CNJ. O detalhe é que ele só escolheu lugar ruim para ficar. Fortaleza, Mossoró, Natal. Em vez de quando Recife, Aí, ó. João Pessoa aparece. Talvez essas paisagens lhe motivem, não? Ah, com certeza. É muito gostoso. Eu adoro aqui Brasília, eu adoro o Sudeste, mas realmente as praias encantadoras, as belezas naturais, vamos dizer, do nosso estado do Nordeste, nos inspiram, sim. Inclusive, muitas pessoas têm o desejo de passar para juiz no estado, vamos dizer, na região Nordeste, já inspiradas por essas belas praias, né, pelas belas mulheres, enfim, pelos belos homens, né, as juízas também, enfim. Tem muita coisa, tem muito valor para você inspirar lá pela nossa região. Por falar nesse ponto, o senhor já tinha essa ideia quando iniciou no direito de ir para a magistratura? Olha, eu tinha, para lhe ser sério, eu tinha. Quando eu entrei no curso de Direito, eu já era oficial, eu não era oficial de justiça, mas eu já estava estudando para o concurso do Tribunal de Justiça e eu já tinha aquele pensamento, eu vou ser oficial de justiça, vou ficar incompatível com a advocacia, porque o servidor da justiça ele fica incompatível, principalmente o oficial de justiça, e eu comecei a estudar para juiz. Eu tinha aquela diretriz, não, eu quero ser juiz. E para isso eu fui estudando ao longo do curso para aprender. Porque as pessoas, às vezes, inclusive, elas estudam muito para passar, né? Eu sempre dou uma dica. Se você estudar para passar, você pode até passar, porque as faculdades, às vezes, com todo respeito, né, às vezes não são tão rígidas. Porque quem faz a faculdade é o aluno. Você estuda para aprender. E aí eu me direcionei, vamos dizer, fixei, e dentro de um ano, logo após formado, eu já passei para juiz de direito no estado da Bahia, exerci lá com muita alegria por 2 anos. Depois fiz o concurso do Rio Grande do Norte, que eu tenho que fazer concurso de novo. E aí essa minha outra paixão, a paixão pelo ensino, fez com que eu viesse para o Rio Grande do Norte e a paixão pela família também. Porque na Bahia, na cidade onde eu era juiz, é 500 quilômetros de Salvador. Não tem futuro um juiz ensinar para dar aula 500 quilômetros. Como não havia cursos online, como não havia, vamos dizer, os recursos tecnológicos hoje, se eu tivesse ficado lá e na região, eu talvez não tivesse, vamos dizer, encampado esse meu outro sonho, que era ser professor e que, graças a Deus, há 12 anos eu sou professor, 13 anos eu sou professor de Direito. Que bom, maravilha. Vamos aqui para as indicações de leitura do professor José Herval Sampaio Júnior, inclusive esta é a primeira obra, Tutelas de Urgência, a sistematização das liminares. Eu costumo dizer que uma obra, um livro é um filho. Eu queria que o senhor comentasse este seu filho, então. Beleza, né? Sobre o tema Tutelas de Urgência, eu não poderia deixar de comentar primeiro o nosso livro Tutelas de Urgência, né? Esse livro, inclusive, foi fruto de um livro anterior, em parceria, em 2005, o meu livro chamado Medidas Liminares no Processo Civil Novo Enfoque. E agora, com a discussão do projeto novo CPC, RIMAC, e com a sistematização melhor dessas tutelas de urgências por esse projeto, a gente resolveu agora realmente investir e comentar. Não só nesse livro a gente comenta todas as principais alterações substanciais do projeto do novo CPC, enfocando, inclusive, essas peculiaridades específicas das tutelas de urgência, de modo que, nesse livro, a gente tem essa visão, ao mesmo tempo, global e a visão específica dessas novidades das tutelas de urgência, da tutela de evidência, sobre a tutela inibitória, enfim, a gente dá uma visão geral, baseada, evidentemente, vamos dizer, na melhor doutrina e, principalmente, na jurisprudência, vamos dizer, do STJ sobre o tema. Bom, nós temos aqui outros 3, tutela cautelar e tutela antecipada, tutelas sumárias e de urgência, a tentativa de
Sistematização, José Roberto dos Santos Bedac. É um livro, inclusive, clássico no tema, né? O livro do desembargador, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, desembargador José Roberto Santos Bedac. Esse livro conhecido, inclusive, porque ele foi um dos primeiros autores a tentar fazer essa sistematização. E ele é um livro, inclusive, muito utilizado. A maioria dos livros que falam de tutela de urgência recorrem a ele. Bom, os outros dois, antecipação da tutela e também a antecipação da tutela, só que com autores diferentes. Diferente, isso. O livro do ministro, né, Teório Albino Zavax, e, vamos dizer, o livro do professor Luiz Guilherme Marinoni. Inclusive, o primeiro livro dele, né, vamos dizer assim, o livro que estourou o assunto antecipação de tutela. Quem praticamente, eu diria que o professor Marinoni andou na frente do tempo, Rimac. Ou seja, quando ele trouxe a ideia de antecipação de tutela, vamos dizer, do estudo do processo europeu, a gente nem tinha isso. E nós acabamos, vamos dizer, trazendo para o direito processual, através de uma lei de 94, essa ideia fantástica do professor Luiz Guilherme Marinoni. Tá, agora nós temos aqui 3 obras. É o Manual de Prisão e Soltura sobre a Ótica Constitucional, esse aqui. Esse Tutelas de Urgência, que inclusive é do professor José Esse meu manual Júnior. É meu também. Está aqui, também. José Val Sampaio Júnior, Pedro Rodrigues Caldas. Eu e de um colega, nós somos nós também. Eu só li aqui o título. Ok, mais um filho então. Bom, esses dois, esse aqui inclusive já apresentado pelo professor, e temos aqui mais esse do professor José Erval, Processo Constitucional, Nova Concepção de Jurisdição. Esse. Bom, esse aqui nós vamos fazer o seguinte, o professor que nos trouxe e propôs que as 3 primeiras pessoas que mandarem e-mail, anote aí o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br, formulando aí uma pergunta sobre esse tema, que tiver alguma dúvida, vai ganhar um desses livros. Então, as 3 primeiras pessoas, cada um vai ganhar um desses livros. Pode até colocar a sugestão de preferência, professor? Pode? Pode. Quem quiser, então, tiver preferência por um manual de prisão e soltura, pode colocar. A gente já está com a nova lei de prisões. Por preferência, o outro é tutelas de urgência e o outro processo constitucional. Ok? Combinado? Não esqueça, o endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa Saber Direito Debate está disponível na internet. Nosso endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.